Meus irmãos, graça e paz. Amém? Convido você a ficar de pé, por gentileza. Nós vamos hoje meditar num texto muito conhecido, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Lucas 5, do 1 ao 11. É um texto muito conhecido de todos nós, que já temos um certo tempo de evangélico, de cristão. Todos encontraram? Amém? O texto sagrado diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Pai, nós bendizemos teu nome por esse domingo, por esse dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade que tu nos concede de mais uma vez ouvir a tua voz, cercar a tua mesa e participar desse memorial da Santa Ceia do Senhor. Obrigado pela forma como tu ministraste ao nosso coração pela manhã, e a nossa expectativa e oração é que mais uma vez, hoje à noite, tu possa, pela tua infinita graça e misericórdia, falar com o coração de cada um dos que encontram-se aqui nessa noite. Nós te pedimos isso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Existe um dito popular muito conhecido que diz assim: amigos, amigos, negócios à parte. É a forma da sabedoria popular dizer que não se mistura negócios com amizades. É bem verdade que existe uma certa verdade nesse provérbio, principalmente quando pessoas não sabem separar a hora de trabalhar da hora de brincar. Por outro lado, esse padrão de pensamento, ele revela outra coisa sobre mim e sobre você, que talvez a maioria de nós que estamos aqui, nós pensamos na vida de modo compartimentado, ou seja, em blocos, em quadrados separados. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos o compartimento da família, nós temos o compartimento do estudo, nós temos o nosso quadradinho do trabalho, das finanças, do lazer e até da religião. Infelizmente, o mundo inteiro pensa assim, fragmentado, em pedaços. E via de regra, o mundo não gosta de misturar as coisas quando não é do seu interesse. Quando não é do seu interesse. Eu vou tentar ser um pouco mais claro nessa noite. Nós temos um quadrado ou um compartimento da nossa vida tipo assim. Nós dividimos trabalho, estudo, amor, família e projetos. É o que acontece conosco durante a semana. E religião, ou Deus, é coisa de domingo à noite. Algumas vezes, quando houver alguma necessidade extrema, quem sabe um culto de oração na terça. Às vezes nós dividimos a nossa vida dessa maneira. Alguns evangélicos pensam assim,
minha vida profissional, meus relacionamentos, meu lazer, não tem nada a ver com religião. É claro, pensa muitos deles, né? Que se Deus quiser abençoar, ótimo. Mas cada um no seu quadrado. Se Deus for atrapalhar alguma coisa, que Ele volte para o seu quadradinho. Porque afinal de contas, minha vida é minha vida. Em 2013, uma moça chamada Aline Franzói, ela professava ser evangélica de uma igreja muito tradicional do nosso país. Ela trabalhava como modelo e ela fechou um contrato com uma revista masculina para pousar nua. Interessante que, criticada, quando anunciaram que ela seria a primeira evangélica a pousar nua para uma revista de homens, ela alegou o seguinte, abre aspas, o que faço da minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. Ao UOL, ela declarou o seguinte, sou evangélica e uso minhas redes sociais para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado? É muito relativo o que é certo ou errado. Consigo conciliar não só essa carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. E ela termina dizendo o seguinte em letras garrafais, ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Para essa moça, fé é fé e negócios à parte. Que dicotomia desastrosa, porque eu entendo que nós não temos como não associar o que nós cremos com as demais áreas da nossa vida, com tudo o que nós fazemos. Há muita gente hoje em dia pensando amigos, negócios à parte. Não se mistura fé e trabalho. A gente até costuma, de uma forma errônea, dizer o seguinte, no meu secular, eu faço isso. Como se nós tivéssemos uma vida religiosa ou sagrada e uma vida secular. Qual o resultado catastrófico de pensamentos assim? Que Deus está fora das nossas universidades. Que Deus se encontra fora das nossas escolas. Que Deus se encontra fora da nossa política. Que Deus se encontra fora do nosso lazer. Enfim, que não existe mais acesso de Deus, da sua palavra, em muitas vidas. E isso para uma sociedade que pensa assim, ou para alguém que pensa assim, é um desastre. E você pode estar querendo questionar, por que essa introdução toda para falar desse texto que não tem nada a ver com isso? Uma pescaria. Eu chamo a sua atenção para o verso 1 e para o verso 2. Vamos para ele, do texto que nós acabamos de ler. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Para sua informação, se você não sabe ainda, nessa passagem aqui, ou antes dessa passagem aqui, Jesus já havia falado com Pedro. João capítulo 1, verso 42 nos diz isso. Ou seja, nesse ponto da vida de Pedro, ele já sabia que Jesus era poderoso. O coração de Pedro já havia sido tocado. Já havia religião no coração de Pedro. No compartimento de religião de Pedro, Jesus já estava presente. E para a sua informação também, antes dessa passagem aqui, Jesus já havia visitado a casa de Pedro. Lucas capítulo 4, verso 38 e 39. E curado a sua sogra. Você percebe os compartimentos? Ele já tinha no quesito religião, no quadradinho dele de religião, ele já tinha alguém para adorar. No quadradinho dele de família, já estava ocupado por Jesus. Isso é muito claro. Eu entendo, irmãos, que esse texto, Jesus quer nos ensinar, a mim, a você, como ensinou a Pedro, que na nossa vida não existe divisão entre secular
e sagrado. O que me chama mais a atenção aqui, e talvez Pedro jamais imaginou isso, é que Jesus iria se fazer presente na vida dele, na hora do expediente. Pedro estava em plena atividade, exercendo a atividade dele, o seu ganha-pão. E Jesus vai lá e se faz presente no local onde Pedro estava trabalhando. E há aqui, irmãos, sem sombra de dúvidas, uma coisa que nós detectamos: Jesus se faz presente na vida de Pedro, no local de trabalho dele, num dia que Pedro estava fracassando. Era um fracasso esse dia para Pedro. Eu lhe faço uma pergunta: quem aqui não já fracassou? Quem de nós que estamos aqui que não já fracassamos? Como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como mães, como professores, como dona de casa, como ovelhas, como pastor. Qual de nós aqui não fracassamos? Eu creio que todos nós já fracassamos. Interessante, uma coisa me chamou a atenção. Algumas coisas nós aprendemos aqui nesse verso 1 e verso 2. Primeiro, nem sempre nós fracassamos por falta de preparo ou de experiência. O verso 2 aqui, a expressão grega que usa gente do mar para pescadores, pescadores significava gente do mar. Então o escritor, quando ele diz que eles eram pescadores, estão dizendo que era alguém muito familiarizado com a pesca. O mar da Galileia para aqueles homens era o quintal da casa deles. Eles pescavam desde criancinhas. Muito provavelmente herdaram essa profissão dos seus próprios pais. Coloca uma coisa primeiro na sua mente: muitas vezes nós fracassamos, e não é porque nós não temos preparo ou experiência. Eu gostaria de lhe fazer um questionamento aqui, para nós partirmos para o segundo ponto. Quantas pessoas preparadas, experientes, cabelos brancos, moldado pela vida, tomando decisões tolas? Por quê? Lhe respondo daqui a pouco. Segundo, nem sempre fracassamos por preguiça ou por falta de persistência. Você pode dizer tudo desses homens, menos que eles não eram persistentes. Eles eram persistentes, eles não eram preguiçosos. Eles estavam investindo ali talvez o melhor deles, o melhor barco, as melhores redes, os melhores pescadores, todas as suas experiências. E por que eles fracassaram, pastor? Mesmo não tendo preguiça ou falta de persistência. Talvez isso aqui se assemelhe com muitos de nós que estamos aqui. Você tem dito o seguinte: como eu trabalho tanto, como eu me esforço tanto, tanto que eu tenho lutado e não arrumo nada. Você talvez já fez voto, já subiu o monte, já foi para a fogueira santa, já teve rosa ungida, já pegou manto sagrado, já comprou chapéu de Valdomiro Santiago. Talvez você já tenha feito tudo e você questiona: pastor, por que não dá certo? Vou lhe responder. A questão, meu querido, é porque talvez você confie mais na provisão do que no provedor. O Salmo 127, verso 2 diz o seguinte: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto você luta tanto e não consegue nada, escorre pelos seus dedos. Aqueles que são fiéis, Deus dá enquanto os dormem. Não porque são preguiçosos, mas porque são confiantes. Muitas vezes nós fracassamos, mesmo não sendo preguiçosos e não tendo persistência. Terceiro, nem sempre fracassamos por falta de oportunidade. Queridos, esse mar estava cheio de peixe. Peixe aqui tinha de sobra. Nesse mar aqui, irmãos, havia peixes de sobra. Eles sempre retiraram o sustento dali. Mas a questão, mais uma vez, é o seguinte: por que nós fracassamos? E eu vou responder agora. Porque nós deixamos Jesus de fora.
das decisões importantes das nossas vidas. O que é fracasso para nós, ou para qualquer pessoa? Fracasso é não ter Cristo. Fracasso é não ter Ele ao nosso lado, é Ele não fazer parte da nossa vida, é nós separarmos Ele para um culto de domingo à noite, e as decisões de segunda a sábado, nós tomamos segundo o nosso coração, e não segundo a palavra dEle. Isso é trágico. E eu faço mais um alerta a você aqui nessa noite. Mesmo quando as coisas estão bem, ou indo bem, se Cristo não está com você, é fracasso. Chega em casa e lê Lucas capítulo 12, do verso 15 ao verso 21. Mesmo quando as coisas vão bem, e nós colocamos Deus no quadradinho dele, ou seja, Senhor, não interfere na minha vida. As minhas decisões, quem toma sou eu. Mesmo se tudo está dando certo na sua vida, você está de vento em popa. Se Jesus não faz parte da sua vida, é um fracasso. Conselho para mim e para você nessa noite. Você precisa trazer Cristo para todas as decisões da sua vida. Primeiro, a começar pelo seu coração. Ore, meus irmãos, para que o Espírito Santo te leve a se arrepender tão rapidamente, que você não tenha tempo de inventar uma desculpa ou culpar alguém. Deus tem que fazer parte do seu coração. Segundo, Deus tem que ser o objeto, a coisa mais adorada dentro da sua casa. Por quê? Porque quando Deus muda o coração, muda-se também os planos. Quando verdadeiramente Deus fazer parte completamente da nossa família, eu creio que de muitos aqui Deus faz, você vai criar seus filhos não somente na igreja, você vai criar seus filhos em Cristo. Quando Deus fazer parte realmente na nossa casa, você vai lutar pelo seu casamento. Vai batalhar por ele, não vai desistir facilmente dele. Porque Cristo faz parte da sua vida. Interessante, irmãos. O único Deus com D minúsculo que disse que o pecado nos tornaria feliz foi uma serpente. Eu não conheço outro Deus, o Deus verdadeiro, que chegue para você e diga: continue pecando, continue errando, continue me desobedecendo, que você vai se dar bem. Eu não conheço. O único Deus que disse isso aos nossos pais, estão lembrados? Foi a serpente. Você tem que trazer Deus para o seu coração, para a sua casa, mas também você tem que trazer Deus para o seu trabalho, para os seus negócios. O problema, irmãos, é que nós queremos sucesso no mundo para o qual nós já deveríamos ter morrido para ele. Deus tem que fazer parte do teu expediente. Interessante, você analisando a vida de Cristo. Cristo, entre aspas, decepcionou algumas vezes sua família, sua cidade, seus pais terrenos, seus discípulos, líderes religiosos, as multidões. Porém, ele jamais decepcionou o Pai. Isso é o que nos importa. Que o mundo nos odeie, mas que Deus nos ame. Essa é a grande realidade. Traga Cristo para os seus negócios. Porque você vai entrar em algo ilícito. Para agradar quem? Conselho para você: não existe pecado fofo. Deus não premia o pecado. Né? Quem sabe você está numa empresa e você é levado a fazer coisas erradas. Deus te faz presente? Sei lá. Pense sobre isso nessa noite. Verso 3 ao verso 7. Vamos ler? O texto diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar.
Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Eu fiz a primeira afirmação o seguinte: que fracasso é não ter Jesus na vida. Porém, o contrário também é verdade. Se fracasso é não ter Jesus, sucesso é tê-lo na nossa vida. Sucesso é tê-lo na nossa vida. É tê-lo no nosso coração. É tê-lo na nossa casa. É tê-lo no nosso trabalho, na nossa universidade. É tê-lo na nossa vida. A pergunta que eu me fiz analisando esse texto, queridos: por que Jesus não fez com que os peixes pulassem dentro daquele barco? Não era mais fácil? Quanto constrangimento ele teria evitado? Os marinheiros não precisavam ir para o alto mar de novo, se bem que era um lago. Eles não precisavam jogar as redes de novo. Eles não precisavam fazer a viagem de volta novamente. Porque Jesus, meus amados irmãos, Ele não fez com que aqueles peixes pulassem dentro daquele barco. A resposta é mais ou menos clara. Porque Jesus queria usar o barco de Pedro, as redes dele, a experiência dele, a habilidade dele, tudo que Pedro tinha de melhor. Aí eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: os seus melhores talentos, você dedica a quem? As coisas melhores da sua vida, você dedica a quem ou para quê? Ao colocar Pedro para pescar novamente, no local indevido. Indevido por quê? Porque era no fundo. Não existia peixe naquela hora lá. O horário também era indevido. Os peixes não estariam na superfície. Os marinheiros sabiam disso. O Senhor estava ensinando algo a Pedro que eu e você temos que aprender também. Ele estava dizendo o seguinte: Pedro, primeiro se escuta, Pedro. Depois se obedece. Primeiro você tem que escutar o que Deus está dizendo a você. E sucesso é exatamente isso, irmãos. Sucesso é ser achado por Cristo. Sucesso é abraçar a causa de Cristo. Sucesso é obedecer a palavra dele com fé. Pedro, como eu e como você, é como um pêndulo. Nós somos assim, irmãos. A princípio Pedro disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu sou experiente demais, de mar da Galiléia, Senhor, eu entendo demais. Mas de repente ele diz: sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Veja como nós fracassamos assim também. Ora nós estamos crendo demais, ora nós estamos incrédulos demais. Nós somos um Pedro. Irmãos, tem muito de Pedro em nós, e tem muito de nós em Pedro também. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? A fé, meus irmãos, a fé ela não pede sinais. Quem pede sinais é a dúvida. Portanto, nessa noite, eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei em que você tem fracassado, mas a minha palavra, mediante o que eu estou expondo aqui nessa noite, é simplesmente dizer a você o seguinte: obedeça. Obedeça aquilo que Cristo tem pedido a você. Eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui. Quem é você no ambiente de trabalho? Como você se comporta quando está longe desse ambiente de louvor, de pessoas que pensam relativamente iguais a você, desse ambiente cultico? Quem é você na segunda-feira? No seu trabalho, na escola, na sua rua? E vou lhe fazer outra pergunta: se os teus companheiros de expediente só tivesse você como referencial de cristão, que impressão eles teriam do cristianismo? Quem é você? Quem é você? Verso 7 ao verso 11. Olha o que o texto vai dizer.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu não sou pescador não, Senhor. Eu sou o quê? Eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Do verso 7 ao verso 11, me parece que Jesus nos dá uma lição sobre propósitos. A gente costuma muito dizer isso: Deus nos levantou com propósito. Quais? Do verso 7 ao verso 11 isso fica muito claro. Qual o propósito de Deus na nossa vida? Qual o propósito de Deus para a nossa vocação, para os nossos negócios? Eu vou lhe responder nessa noite. A sua vocação, seja ela qual for, seja você um pastor, seja você um enfermeiro, seja você um estudante, seja você uma dona de casa, a santa vocação, para que Deus lhe chamou para eu? Para que Deus lhe chamou? Vou lhe dizer para quê. Primeiro, para abençoar. Segundo, para adorar. Terceiro, para aprender. Quando alguém lhe perguntar qual o propósito de Deus na minha vida, primeiro diga: abençoar. Segundo, adorar. Terceiro, aprender. Meus amados irmãos, por que eu estou dizendo isso? Olhe para o verso 7 novamente. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Você é uma pessoa abençoadora? Veja que Pedro recebeu uma grande quantidade de peixes. Ele chama o outro barco dos amigos dele para compartilhar aquela pescaria. Você tem abençoado pessoas? Me permita um parênteses aqui. Há um personagem bíblico que ele é muito pouco conhecido pela igreja. Eu fiz até uma indicação a Rodrigo Jacera para colocar o nome, se for menino, do filho dele. Onesíforo. 2 Timóteo capítulo 1. Não é um bom nome? Começa com O e termina com O. Ninguém vai errar nunca. Mas interessante, Onesíforo, ele era um homem, irmãos, que sempre ia visitar Paulo nas prisões. Ajudou Paulo em Éfeso. E quando Paulo estava na sua última prisão, lá em Roma, na segunda prisão em Roma, ninguém queria se aliar com Paulo. E Paulo estava preso, na realidade, irmãos, numa tumba, numa prisão fedorenta, nem luz solar tinha. Interessante que quando tirava-se a pedra, para que a luz pudesse penetrar naquela cela, certamente o prisioneiro sabia que vinha ou comida ou visita. E todas as vezes que aquela pedra se abria, sabe quem ia até lá? Onesíforo. Levando comida para Paulo. Abençoando Paulo. Ele era um portador de benefícios. O nome Onesíforo significa isso. Ele abençoava Paulo, ele abençoava pessoas. Você foi feito para isso. Segundo, olha o verso 8 ao 10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gentes. Deus lhe chamou para abençoar, mas Deus chamou você também para adorar. Depois que ele tirou aquela grande quantidade de peixes, eles começaram a glorificar a Deus. Posso lhe fazer outra pergunta aqui? O que você faz no teu expediente de trabalho glorifica a Deus?
Traz louvores ao nome do Senhor na tua repartição, na tua escola. Tem trazido? Olha a vocação para que nós somos chamados: para abençoar e para adorar. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, Deus é glorificado naquilo que nós fazemos. Terceiro e último, verso 11. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A partir de aqui, Pedro vai aprender o que é viver pela fé. Entenda de uma vez por todas que você não pode compartimentar a sua vida. Você tem que a cada dia aprender de Cristo. Você pode estar pensando aí: o pastor hoje está tão objetivo, mas eu tenho uma péssima notícia para você. Só preguei metade do sermão. Tá certo? Vamos para lá? Eu vou concluir nessa noite. Quero concluir nessa noite. Nenhum de nós, irmãos, que estamos aqui, nós podemos dizer: tenho tentado demais, mas sem sucesso. Todos nós já dissemos: eu tento e não consigo. O que é que eu quero dizer a você aqui nessa noite? Fracassos, irmãos, são inerentes à vida. Mas a boa notícia é que se pode recomeçar a vida depois dos fracassos. Talvez você tenha fracassado como filho, como pai, como patrão, como esposa, como esposo. A boa notícia para você nessa noite é que você pode recomeçar hoje. E sabe quando as coisas começam a mudar? Quando inclusive no seu local de expediente, você começar a ser guiado pela palavra de Deus. Interessante. Da multidão não saiu um discípulo, porque eles ouviram, mas não entendiam. Ouviam e não colocavam em prática. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nem todos escutam e são tocados. Nem todos escutam e são transformados. Nem todos, infelizmente, escutam e seguem a Jesus. Nem todos se tornam discípulos. Pense nisso nessa noite, por gentileza. Vou tirar 3 lições desse texto como conclusão desse sermão nessa noite. Primeira, reações comuns nos nossos fracassos. Primeiro, a gente se acomoda. Veja que no verso 4 e no verso 5, eu acho que quando Pedro viu: lance a rede, no coração dele ele disse: eu não. Inicialmente ele disse: nós tentamos a noite toda e não deu certo. Como há gente assim, irmãos? Tem uma música que diz o seguinte: que uns nascem para sofrer, não é verdade? Enquanto outros riem. Talvez você diga: pastor, eu nasci para sofrer. Eu faço parte desse grupo dos sofredores. Há muitos de nós nordestinos, nós costumamos dizer o seguinte: eu sou muito mole mesmo. É ou não é? Isso só acontece comigo. A gente está dizendo que só nasceu para sofrer. Não, não e não. O fracasso, ele tem esse poder de nos acomodar. O fracasso, ele tem também o poder de fazer com que a gente desista. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e disse o seguinte: eu desisti. Não me envolvo mais em nada. Não converso mais com meu filho. Não quero falar mais sobre o meu trabalho. Desisti de tudo. Tentei, não deu certo. Eu não quero mais. Ei, o fracasso tem essas reações, são comuns. Nós nos acomodarmos, nós desistirmos e pior, nós ficarmos amargurados. Tenha cuidado. Se o fracasso tem deixado você ou acomodado, ou desistente, ou amargurado. Tem pessoas, irmãos, que vivem um azedume, reclamam de tudo. Porque eu nasci nessa casa, porque eu casei com a pessoa errada, porque eu tive esses filhos, porque eu trabalho nesse emprego. Eu vou lhe dizer a você qual o problema de gente que vive assim, acomodada, desistente, amargurada. Qual o problema de se viver assim? É que reações como essa não ajudam em nada
as nossas redes se encherem. Meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, Deus não abençoa murmurador. Deus não abençoa murmurador. Segunda lição, sobre fracasso. Os fracassos são inevitáveis. Você quer ser Papalégua, é? Já assistiu aquele desenho da Papaléguas? Papaléguas e o Coiote. Já assistiu? Você já viu Papaléguas perder uma? Não. Ele ganha todas. Eu tenho pena daquele coiote, porque ele não perde uma. Muitas vezes a gente pensa que nós somos assim. Mas os fracassos na nossa vida não tem como impedir. Não tem como evitar. Nós seremos bem-sucedidos algumas vezes, irmãos. É verdade. Mas outras vezes, nós iremos errar. Nenhum de nós que está aqui nessa noite, nós conseguimos manter a performance o tempo todo. Nós vamos provar durante a nossa vida alguns reveses. Vem na minha mente aqui um texto. Mateus capítulo 14, não precisa abrir, 22 ao 32. Jesus chama Pedro. Pedro, vem ter comigo por sobre as águas. E Pedro vai, não é verdade? Pedro vai. Aí ele começa a olhar para as ondas. E Pedro fracassa. Jesus pega Pedro pela mão e o levanta. Eu disse que tinha um pouco de Pedro em nós e tinha um pouco de nós em Pedro, não foi verdade? Tu imagina se Pedro não afunda. Quando ele chegasse do outro lado, ele ia dizer na Tomé, tá vendo cru? Só quem anda por sobre as águas é Jesus e o bichinho aqui, ó. Você está me entendendo? O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que você é um fracassado? Não. Todos nós colecionamos fracassos e êxitos na vida. Porém, o fracasso, ele tem o poder de controlar nosso orgulho. De colocar eu e você no devido lugar. Não é verdade? É, queridos. Muitas vezes a gente diz assim, feriu o meu orgulho. Já ouviu isso? Deus não quer ferir seu orgulho. Ele quer matá-lo. Nós funcionávamos lá atrás. Um prédio anexo, sabe? E eu empolgado, pregando. Aí no fim do um culto de Santa Ceia, eu lembro como hoje. Aí um diácono chegou para mim e disse, pastor, o senhor pregando, e aquela velhinha ali dormindo, quase caindo para trás, não prestou atenção em nada. Eu disse, tenha calma, irmão, é minha mãe. Quando eu prego, minha mãe dorme. É para quebrar meu orgulho. O cara que bota a mãe para dormir pregando não pode ser um bom pregador. Não é verdade? Com certeza não. Então o orgulho, o fracasso, ele tem esse poder sobre nós, de controlar o nosso orgulho. Olha que boa notícia eu tenho para você nessa noite. Os fracassos não são irreversíveis. Você pode dizer amém pelo menos? É possível recomeçar. É possível fazer diferente. Louvado seja Deus. Há um provérbio que não é bíblico, mas é sábio demais. Nós não usamos porque nós somos paraibanos, mas é um provérbio mineiro. Diz o seguinte, não importa quanto leite você derramou, você não pode perder a vaca. O que é que esse provérbio está dizendo? Você pode derramar o leite de hoje, mas amanhã a vaca está lá, você tira leite de novo. É inteligente ou não é? Fracassos não são irreversíveis. É possível voltar, irmãos. É possível reverter a situação. Não foi o que Jesus disse à igreja de Éfeso? Lembra-te, pois, de onde você caiu. Lembra-te, pois, de onde você fracassou. Arrepende-se o quê? E volte. E comece de novo. É a palavra de Deus para você aqui nessa noite. Talvez você tenha fracassado como marido. Talvez você entrou aqui e você tenha fracassado como mulher. Talvez você seja um péssimo filho. Quem sabe um péssimo pai, uma péssima mãe, não sei.
Talvez teus relacionamentos dentro de casa estão cortados com teus pais. Arrependa-se. Lembra-te, pois, de onde tu caísse e recomeça de novo. O inventor da lâmpada, foi Thomas Watson. Thomas Edison? Sabia, para testar se vocês não estavam dormindo. Thomas Edison. Sabe quantas vezes, obrigado. Sabe quantas vezes ele tentou fazer o filamento da lâmpada? 2.000 vezes. Com 2.001 ele conseguiu. Aí perguntaram a ele, como é que o senhor se sente falhando 2.000 vezes? Ele disse, eu apenas mostrei para o mundo 2.000 vezes como não fazer uma lâmpada. E agora finalmente eu acertei. Depende de como você vê o fracasso. Olha o que Michael Jordan, meu inglês hoje está ótimo, Michael Jordan, né? O maior jogador de basquete da história mundial. Olha o que ele disse numa entrevista, preste atenção. Errei mais de 1.000 cestas. Perdi mais de 300 jogos. Em 26 finais de partidas, fui encarregado de lançar a bola que iria definir a vitória do meu time e errei. Eu realmente tenho uma história repleta de falhas e de fracassos. É por isso que a minha vida se tornou um grande sucesso. O que é que eu estou querendo dizer para você aqui? Nenhum fracasso na nossa vida é definitivo. É definitivo. Louvado seja Deus por isso. E para terminar, terceira lição, como conclusão desse sermão. Apesar do fracasso que você viveu ou está vivendo, recomece. Pedro, lance a rede, Pedro. E recomeçar depende de você. Não depende de mim, não depende do pastor Jamerson, depende de você. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, eu até fiz uma promessa errada domingo, né? Eu quero até... Quem estava aqui domingo à noite, levanta a mão, por favor. Levanta a mão, irmão, por favor. Eu disse que a igreja tinha algo melhor, né? Eu repeti a mesma, mas tem pregador melhor. Você vem no outro domingo, vai melhorar. Recomece, só depende de você. Avalie-se. Avalie-se. Saia daqui nessa noite dizendo o seguinte: Deus, o que eu posso fazer diferente para ter paz na minha casa? O que eu posso fazer diferente para ser respeitado no meu emprego, Senhor? Avalie-se nessa noite. O que eu posso fazer diferente para ser respeitado com o meu cônjuge? O que eu preciso mudar? Aí você pode estar dizendo: pastor, eu me avaliei demais, eu não achei nenhum defeito em mim. Um filósofo dinamarquês, ele disse o seguinte, abre aspas: assim como existem doenças imaginárias, existem saúdes imaginárias. Assim como existem doenças imaginárias, existem saúdes imaginárias. Conselho para você que não sabe onde está teu erro: procure um amigo fiel que você tenha, e pergunte a ele o seguinte: onde eu erro? Se ele for teu amigo, ele vai te confrontar e vai contar tudo. Terceiro e último, trace um outro rumo para a sua vida. Irmãos, há pessoas aqui possivelmente tendo que mudar. Veja que a palavra de Deus a Pedro foi o seguinte: de agora em diante você será pescador de gente. Tu vai deixar de ser pescador de peixes, Pedro, e tu vai se tornar um pescador de gente. O que é que eu aprendo aqui? Que se você continuar fazendo a coisa do mesmo jeito, você vai continuar fracassando. É preciso você sair daqui com um senso de mudança. E você não pode continuar tratando áreas da sua vida de forma irresponsável. Não. Não. É necessário que a gente mude. E para isso eu lhe dou um conselho.
Busque ajuda. Pedro não pôde arrastar aquelas redes sozinho, ele buscou ajuda. Porque como já a gente viu tantas vezes aqui, sozinho você pode ir até mais longe. Aliás, você pode ir até mais rápido. Mas com alguém lhe ajudando, você pode ir um pouquinho mais longe. Quando você toma uma decisão de mudar, com certeza vai ter gente que vai lhe criticar. Eu fico imaginando, irmão, e vou terminar agora no verso 11, quando Pedro chegou em casa. Ele tinha esposa, né? Não servia para ser papa, porque era casado. Não sei porque ele é o primeiro papa. Casado, Pedro. Eu fico imaginando quando Pedro chegou em casa sem nenhuma piaba. Porque ele deixou tudo. E olhou para a mulher e disse: minha filha, a partir de hoje, eu vou ser pescador de homem. E ela deve ter olhado para Pedro e dito o seguinte: você está doido? Já viu pescar homem dar dinheiro? Isso dá para sustentar a gente, Pedro. E Pedro deve ter dito: é porque tu não visse. Aquele que nós vamos servir a partir de agora, manda até nos peixes do mar. Ele deixou tudo, absolutamente tudo, porque ele queria, irmão, exatamente depender somente de Cristo. Que mudança radical. Sabe qual é a minha esperança? É que nessa noite, assim como Pedro, você entenda que você é pescador. E que antes de você pescar, quem quer que seja, é necessário que você seja fisgado pela rede do grande eu sou. Amém? Quando isso acontecer, irmãos, e já aconteceu com muitos aqui, louvado seja Deus, sua vida vai mudar.